Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma tutoria de constelação familiar. Hoje, na terça-feira, hoje nós estaremos a partir desse momento, de 8 horas até umas 8h45, por aí. Bom, mas semanalmente estamos aqui, né? E como eu venho falando, né, em todos os nossos encontros, nessas tutorias, o nosso objetivo aqui é cada vez mais, através do curso, que essas tutorias venham implementar, né, o conhecimento de vocês, a técnica, venham tirar dúvidas, venham enriquecer mais, né, o conteúdo, o conhecimento que vocês estão adquirindo até aqui. E eu tenho colocado, tenho falado em cada tutoria, em cada aula, que o nosso objetivo aqui é ampliar a consciência. É cada vez mais estarmos com a nossa visão macro, com a nossa visão ampliada para o que é sistêmica, o que é a constelação familiar, para o nosso sistema familiar. Primeiramente, nós falamos desde as primeiras aulas, né, sobre nós trazermos esse olhar, essa visão sistêmica para a nossa vida, para dentro de nós, para quem somos nós, dentro de cada sistema, dentro da família a qual nós fazemos parte, qual a função a qual nós estamos, em que postura nós estamos. E aí eu quero que vocês também já começam a interagir com certos termos, o qual a gente vai falando, vai mencionando. Por exemplo, quando eu falo postura, eu estou falando de algo interno, eu estou falando de algo que nós sentimos de dentro para fora. Sabe aquele sentimento, aquela emoção, aquela percepção interna que está fora de qualquer julgamento, que está fora de qualquer racionalidade, de talvez até mesmo de um entendimento lógico. Porque talvez você possa dizer assim: eu sinto algo diferente, eu tenho sentido alguma coisa, eu me sinto, não me sinto bem em tal situação, ou a forma como você se sente diante de alguma coisa, diante de alguém do seu sistema, mas é algo que talvez você não consiga explicar, mas é só um sentimento, é só uma percepção interna. Isso é o que eu quero dizer sobre postura. E em algumas das nossas aulas, né, eu trouxe sobre a questão do eu criança e o eu adulto. Quem é você dentro do seu sistema? Lembrando que nós temos a nossa criança interior, que nos acompanha, que está conosco, e nós temos o nosso eu adulto, é quem somos nós hoje. Essa criança interior, enquanto eu criança, eu cuido dessa criança. Eu dou a ela as necessidades que outrora, que lá atrás não foram atendidas, que não foram assistidas pelos meus pais, né? Pelos meus aqueles que fizeram a função de cuidar de mim, e falamos de pais, porque dentro da visão sistêmica é importante a gente começar a trazer, né, os nossos pais de origem, os nossos pais biológicos. Bom, eu não sei da sua história, talvez eu falo assim, porque existem inúmeros casos de pessoas que foram criados por avós, por tios, parentes, foram adotados, inúmeros casos. E aí, quando a gente vai, por exemplo, inclusive, vocês serão futuros consteladores, e nós vamos nos deparar com pessoas que vão dizer assim: eu não tenho pai, eu não tenho mãe, ou a minha mãe é a minha avó, é minha tia, é a minha vizinha, enfim, a minha mãe foi a minha mãe que me adotou. E sim, você pode ter uma consideração afetiva por essa pessoa, mas a sua mãe biológica, aquela mulher que te gerou dentro do ventre dela, ela precisa ser incluída aqui dentro de você. Ela precisa fazer parte, ela tem esse pertencimento na sua vida, porque primeiro que ela veio antes de você, porque ela te gerou, foi ela que te deu a vida. Então a gente vai ampliando a nossa consciência para certos diálogos ou histórias ou padrões, repetições que nós vamos falando ao longo da nossa vida, ou história que nós vamos ouvindo, e aqui nós vamos trazendo essa interação, aqui nós vamos trazendo essa percepção. Bom, na nossa aula passada,
na semana passada, nós falamos sobre o que adoece as famílias. O que tem adoecido as famílias? O que tem trazido conflitos familiares? Por que as famílias hoje não conseguem mais se entender? A dificuldade, talvez, no diálogo, nos relacionamentos, a dificuldade de interagir, a dificuldade de se relacionar em si. E algo interessante que eu trouxe, que me veio à mente aqui nesse momento ao falar isso, é porque também nós temos muitos aspectos externos que estão entrando no nosso sistema, que estão entrando na nossa família. Né? Hoje nós trazemos o trabalho para dentro da nossa casa, nós trazemos a internet, a rede social, nós trazemos a própria tecnologia em si, que está inserida na nossa vida o tempo todo, e eu não estou aqui dizendo que isso é ruim, que isso é bom, mas talvez a falta da administração disso tem separado muitas famílias, tem trazido muitos conflitos. E, Natália, o que isso tem a ver com constelação? Gente, o nosso objetivo é abranger o nosso olhar cada vez mais, porque uma coisa que eu sempre vou bater na tecla, e quero que vocês entendam isso, a constelação em si, ela não tem o objetivo, por si só, de resolver um conflito, de chegar e mudar uma história, de mudar um sistema familiar na sua forma de funcionamento, mudar uma ou de trazer alguém, ou de incluir alguém. A função da constelação sistêmica familiar, a filosofia sistêmica, né, nos ensinada, trazida por Bert Helling nas suas experiências, né, na sua teoria, ela tem por objetivo, além das leis sistêmicas, né, daquilo que rege o sistema familiar, que rege um sistema da vida, né, todos os conceitos sobre as leis, sobre as ordens do amor, ela tem por objetivo de diagnosticar, de trazer um olhar, dizer assim, olha, o problema é esse, o problema está aqui. Sabe quando você está aí com uma dor, às vezes, em alguma região do seu corpo, principalmente se for algo interno, né? Uma dor abdominal, uma dor por dentro, algo que pode estar dentro do seu órgão, que você precisa fazer um exame mais específico, você precisa fazer um exame de imagem, ou seja, mesmo até mesmo em alguma parte do seu corpo, nos ossos, braço, perna, enfim. E aí você precisa trazer esse olhar, você precisa saber o que está acontecendo, o que é exatamente essa dor. Você sabe que dói, mas talvez você não tenha uma visão tão ampla do que seria essa dor, o que é essa dor que está querendo dizer, o que está acontecendo, e você faz o exame de imagem. Esse exame de imagem, ele pode ser tão detalhado que ele vai especificamente na causa, ele te mostra ali o que está acontecendo, porém ele não resolve o problema. Com aquele exame de imagem, você passa ali por um médico, você passa ali por um especialista, que vai te orientar, que vai te conduzir num tratamento, que vai te conduzir no que precisa ser feito. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Essa é a função da constelação. É um exame de imagem. É quando eu olho para esse sistema e ali eu vejo os desequilíbrios. Eu vejo aquilo que está disfuncional. Eu vejo as desordens. E a gente trabalha de acordo com as leis sistêmicas para organizar esse sistema familiar, trazendo a visão para esse cliente, esse paciente, da forma que você quiser se referir, que você está atendendo, que está diante de você. Mas conscientizando a base sistêmica, a base da filosofia sistêmica, né? Sobre que rege o sistema, sobre as leis, sobre as ordens do amor. Então, quando a gente fala de disfunção, quando a gente fala, como por exemplo, eu estava falando sobre famílias que estão adoecendo, e aí questões externas que entram dentro do sistema, e isso está trazendo a separação das famílias, eu estou falando de desordens, de desequilíbrios. E um desequilíbrio, ele gera um adoecimento dentro do sistema. Então, a própria constelação ela vai me trazer várias questões que podem estar acontecendo ali, dentro de uma família que está adoecida, que não está saudável. Mas hoje eu quero trazer um aspecto interessante sobre sistêmica, sobre o sistema em si.
O que é um sistema? Né? Um sistema é um conjunto que tem ali suas normas, que tem ali seus elementos, que somos nós, que fazemos parte, e que se relaciona com esse mundo interno e externo. Esses elementos que somos nós nos relacionamos entre nós, dentro desse sistema, e com o exterior. E formamos ali outra base de relacionamentos. Formamos ali outros vínculos que podem, desse sistema, de um todo, desse sistema de um todo, ter ali um subsistema. Então, o primeiro subsistema, a qual nós temos, a qual nós fazemos parte, porque nós, um elemento, uma pessoa, fazemos parte, talvez, de vários subsistemas, vamos dizer assim, subsistemas. O primeiro subsistema a qual nós fazemos parte é a nossa família de origem. Por isso que eu falo, e eu trago isso também, enfatizo isso, a necessidade, a compreensão de se incluir, de se trazer esse olhar para essa família de origem, para esse pai, para essa mãe, para esse irmão, né? Aqueles que talvez não estão mais vivos ali no sistema, partiram, enfim, né? Já faleceram e ali, por conta disso, foram excluídos, não pela questão de não estarem fisicamente, mas de repente algo, uma morte trágica, uma questão mal resolvida, sabe? Alguém que partiu com uma situação mal resolvida, e aquela pessoa não se querem mais falar, fica aquele mal-estar dentro daquela família, dentro daquele sistema, e, enfim, essa pessoa acaba sendo excluída. E essa exclusão, ela acontece, gente, e aí eu quero destacar alguns pontos importantes aqui, né? Como que a exclusão, ela acontece? Não é simplesmente o fato de você rejeitar ou resistir alguém que faz parte da sua família. Do tipo, não quero falar mais, não olho mais, né, para a pessoa, não quero mais contato, não quero mais notícia. Isso sim é uma exclusão, mas não é simplesmente isso. Por quê? Porque você pode estar convivendo com essa pessoa, inclusive dentro da sua casa, como seus pais, por exemplo, e internamente está excluindo. E como que eu excluo, Natália, alguém? Porque eu estou aqui, eu moro nessa casa, eu faço parte desse sistema, estou aqui todos os dias, e como que eu posso estar excluindo? Quando dentro de você, você está olhando para essa pessoa com uma forma julgadora. Quando você está olhando para essa pessoa, está julgando, criticando, você não só não aceita, como não concorda, talvez com esse tipo de pensamento, com o estilo de vida que a pessoa leva, a forma dela ser. E principalmente se essa pessoa que veio antes de você, bem antes de você, e ali você se encontra hoje, digamos assim, em outro tempo, né? Porque de repente uma pessoa bem mais velha que você, de 20, 30 anos atrás, você hoje está vivendo outra década, e aí você passa e fala assim: ah, mas isso aí já passou, isso aí que você usa não se aplica mais, isso já é velho, já é passado. Só que aquela pessoa aprendeu daquela forma, ela entendeu daquela forma. E aí você exclui essa pessoa, exclui seu pensamento, exclui a sua ideia, você a rejeita dentro de você, você não aceita nada que vem dela. E entenda bem, não é que você tem que pegar essa ideia, não é que você tem que pegar esse modo de fazer, porque se você chegou em uma década à frente, algumas décadas à frente, numa questão mais atual, e aí de repente já tem outra maneira de se pensar, de se agir, de se fazer em determinadas áreas, não é que você vai chegar e você tem que dizer assim, não, eu tenho que fazer desse jeito para não magoar meu avô, meu pai, minha mãe. Não é isso. Mas é quando eu estou tentando mudar aquela pessoa, porque eu não aceito, não concordo com o fato dela ser assim. E ali eu fico naquele conflito, sabe? Naquelas discussões, naquelas picuinhas, porque você faz assim, não é assim, porque tem que ser assim, o outro diz que não, porque eu sempre fiz assim, assim que dá certo. São coisas que parecem bobas, corriqueiras, que
são coisas que acontecem em famílias, né? Casos de família. E aí, gente, são casos e casos, tá? São casos e casos. E aí a questão é perceber exatamente a tua postura interna em relação àquele familiar, em relação a essa história, em relação a esse sistema, ou melhor, a esse subsistema. Então, primeiro subsistema, a tua família de origem. Papai, mamãe, irmãos, né? Aqueles que vieram antes de você, vovó, vovô, seu pai, sua mãe e seus irmãos, sua família essa é sua família de origem. E o próximo subsistema é sua família atual. Se você já tem uma família, se você formou uma família, se você se uniu a alguém, formou uma família, que tem filhos, ou só você e essa pessoa que mora com você, que vive com você, se você se casou, foi morar junto, enfim, essa pessoa que você se uniu, ela faz parte do seu sistema atual. Ela é um outro subsistema a qual você faz parte. Então, é seu marido, sua esposa, seu parceiro, seus filhos, seus relacionamentos antigos, Natália, relacionamentos antigos. Mas eu me separei e eu vivo agora com a minha atual esposa e os meus filhos. Aquele relacionamento já passou. A gente vai aprofundar isso, né, no decorrer dos nossos encontros. Mas eu quero destacar aqui que relacionamentos anteriores, eles não simplesmente não acabam quando terminam. Brincadeira à parte, gente, mas o que quer dizer isso? Que eles continuam fazendo parte do seu sistema, inclusive seu sistema atual. Relacionamentos anteriores, ex-marido, ex-mulher, e aí é engraçado. Isso é muito fácil de a gente perceber quando a gente fala assim, mas como que a gente sabe se a gente está excluindo ou não? Aí a gente atende algumas pessoas, conversa com algumas pessoas, fala só porque o falecido ou a falecida se referindo ao ex, que não faleceu, não. Tá ali, né? Às vezes é pai ou mãe do teu filho. E isso independente de você ter um relacionamento atual ou não, tá? Mas é que a questão da inclusão é independente do término, de como foi esse término, de como foi essa separação, tá? Essa pessoa continua fazendo parte independente de como foi, de como se deu esse divórcio, essa separação. Mas eu quero dizer que, principalmente, se destacando a forma como se aconteceu isso, aí a pessoa, né, cria aquele famoso ranço, né? Não quer nem tocar no nome, não quer nem falar. E aí, gente, é um problema, é um desequilíbrio, é uma desordem, porque essa pessoa, ela faz parte desse novo sistema familiar. Essa pessoa continua fazendo parte. Então, é muito importante a gente perceber isso, tá? E tem um sistema já qual nós fazemos parte também, profissional, na empresa, né? Se você tem uma empresa, se você trabalha numa empresa, também tem outros subsistemas a qual nós nos relacionamos. Mas, Natália, um é mais importante que o outro? Diretamente, digamos assim, não é que um seja mais importante do que o outro. Mas aí a gente trabalha com a questão da ordem, da hierarquia. Qual o sistema que veio primeiro na sua família? O seu sistema de origem. Esse sistema, ele é mais forte. Esse sistema é da onde veio a tua vida. Esse sistema é mais antigo, esse sistema, digamos que ele tem mais sabedoria. E aí, por que eu não falo não mais importante? Porque se você faz parte de um outro subsistema que é a sua família atual, a sua família, ela também é importante. Ela não é mais importante ou menos, mas ela que tem a mais prioridade no momento. Não é questão de ser melhor nem pior, mas é que tem a prioridade, tá? É a questão, se você quiser colocar, talvez, aqui é mais importante, poderia até usar essa palavra, mas eu estou dizendo no nível, né, de ser melhor do que a outra, não é sobre isso. Mas sim, é daquela que tem a prioridade, que é a sua família que você está formando.
o que você formou, o que você casou. Então, a sua família, ela é a prioridade. A família que você formou, a família que você está hoje, ela não é maior nem melhor do que a sua família de origem, e a sua família de origem é mais forte. A sua família de origem é de onde veio a sua vida, que você faz parte hoje, que você fez parte. Mas a sua família atual, que você está formando, que você formou, se uniu, casou, ela é a prioridade. Ela precisa estar ali, eu não digo mais à frente, né? Mas ela precisa ter a sua atenção em especial. E aí, gente, interessante, porque a gente vai voltar um pouquinho, até pegar um pouco do gancho da aula anterior. E assim, preste atenção, gente. Assim, todas as aulas a gente sempre está relembrando, né? A gente sempre está pegando um pouquinho da aula anterior, porque todas elas se conectam. Eu quero que você consiga, que você possa fazer um pouco dessa linha de raciocínio, né, sobre ampliar a sua consciência, né, nesse passo a passo que a gente está chegando. E aí, ainda dentro um pouco dessa questão que tem adoecido muitas das famílias, falando sobre o sistema, sobre o subsistema de origem, subsistema atual da sua casa, da sua família que você formou, sobre o subsistema do seu trabalho, a gente vai falar um pouco da ordem. E aí, quando a gente fala de ordem, a gente fala, por exemplo, no âmbito profissional. Você está inserido nesse novo sistema, que é o sistema do seu trabalho. E você chegou depois. Você chegou depois, então existe uma ordem, você precisa respeitar quem está ali e, enfim, você está, devido ao tempo que você chegou, aquela pessoa já está, então você está ali como para oferecendo ali o seu serviço dentro do seu lugar, da sua função, mas existe uma ordem de quem chegou primeiro. E isso é muito importante, tá? A gente observar isso. Existe, nós não vamos falar especificamente aqui em algumas dessas aulas, pode ser que posteriormente a gente puxe esse assunto sobre a questão da constelação para empresas, né, organizacional, que ela traz mais aprofundado esse aspecto de hierarquias, né, de funções dentro de empresas. Mas quando eu falo de ordem, eu falo, sabe a ordem que a gente aprende? Primeiro, segundo, terceiro, então é exatamente isso. É quem chegou primeiro, quem chegou segundo, quem chegou terceiro, e que precisa ser respeitado. Então, para que cada um saiba qual é a sua função, para que cada um execute a sua função, isso, o que gera dentro de um sistema? Uma ordem. Para que um bom sistema funcione de forma correta, para que um bom sistema aconteça de uma forma organizada, ele precisa respeitar uma ordem. Um sistema que anda em ordem, ele está obedecendo às funções. E aí, Natália, eu tenho meu sistema, meu subsistema de origem, eu tenho o meu subsistema da minha família, tenho o meu trabalho. Esses subsistemas, eles podem interagir entre eles, tá? Por exemplo, a sua família atual, ela pode interagir com a sua família de origem, sem problema nenhum, né? Relação ali de nora, de sogro, de genro, cunhados, enfim, interagem, né? Essas famílias, esses elementos, eles interagem. Você pode interagir, de repente, se for uma empresa familiar, você vai haver uma interação entre a família, né? A empresa e a família também. Então, podem interagir. O que não pode acontecer é que nesse sistema onde eu estou atuando, eu não posso sair da minha função. Para que um sistema esteja em ordem, as funções elas precisam estar adequadas. E cada um tem a sua função. Quando cada um obedece a sua função, quando cada um está na sua função, existe harmonia. A família está harmônica. Gente, e assim, é muito interessante. Eu quero que vocês
percebam algo, que aqui a gente não está querendo trazer uma ideia de que não há famílias que não tenham conflitos, que não há famílias que não tenham desavenças, mas que a partir do momento que a gente começa a ampliar a consciência, a gente já começa a identificar um conflito. A gente já começa a identificar um problema, identificar uma desavença, que não é simplesmente uma coisa de família, que não é simplesmente uma discussãozinha ou algo, enfim, que pode só ser, pode, mas que tem coisas que a gente já começa a ter um olhar ampliado para isso. E a simplicidade de quando eu abro o meu olhar para isso, de quando eu amplio a minha consciência, é a mesma simplicidade que eu posso resolver esse conflito. Simplesmente dando lugar ao que tem que ser dado. Trazendo a consciência do meu lugar, da minha postura, de quem está atuando naquele momento, porque vamos falar aqui, por exemplo, do meu sistema atual. Eu me casei, eu tenho filhos, né? Eu trabalho, eu tenho responsabilidades, compromissos. Então, quem constitui família, quem tem filhos, quem ganha dinheiro, quem trabalha, são adultos, não são crianças. E aí, outra coisa que vocês precisam começar a ter isso em mente, ampliar a consciência. Isso quando eu falo criança, eu não estou falando da fase em específico, nem daquela criança mesmo. Estou falando da criança que nós fomos e que vai querer questionar, reivindicar os seus direitos, que vai querer fazer pirraça, que vai querer a todo momento buscar aquilo que lhe fez falta. Essa criança, gente, quando eu falo criança, pode ser a sua alma, que muitas vezes sentiu o abandono, que sentiu a rejeição, que sentiu a dor, a perda. É essa criança. Se você quiser denominá-la de alma, se você quiser denominá-la do teu psique, da tua psiquismo, mas essa criança. Por que eu falo criança? Porque foi exatamente a tua história, que lá na tua infância. Porque foi exatamente o ponto e momento quando coisas lhe aconteceram e você não tinha maturidade psíquica, você não tinha ferramentas, você não tinha uma compreensão da realidade para você poder discernir o que estava acontecendo, o que não estava, o que era fato e o que não era. O que era a leitura da criança, o que realmente estava acontecendo, qual era a compreensão daquilo dali. Porque se nós pararmos para pensar, para olharmos para isso, muitas coisas que nós trazemos para a nossa vida e que nós carregamos até hoje, pensamentos, crenças e filosofias e atitudes e comportamentos, vem dessa criança. Vem justamente dessa criança. Se nós formos olhar para a nossa história, nós vamos chegar exatamente nesse ponto aonde essa criança foi ferida e foi machucada. Só que aí vocês prestem bem atenção, eu falo bastante da criança ferida, machucada, mas tem a criança, o lado bom da criança, o que eu diria de lado luz, né? Quando eu também já falei sobre isso, o fato de nós levarmos a vida, podemos levar a vida com mais leveza, sabe? Com mais clareza, com mais leveza, poder sim se dar o direito de brincar, de sorrir, de rir de si mesmo, sabe? De se divertir, que a vida, ser adulto é só trabalhar e pagar conta. E não é, gente, é poder sim ter o seu momento, assumir a sua responsabilidade, saber que você precisa fazer o que precisa ser feito porque você é adulto. Mas tem um lado bom, tem um lado leve, tem um lado que eu, como adulta, eu posso sentar no chão e rolar com os meus filhos, voltar a ser criança, não tem essa expressão, voltar a ser criança, brincar, relembrar brincadeiras da infância e trazer para a vida dos teus filhos, né, das crianças que você convive, ou para a tua vida mesmo, ou tentar resgatar alguma coisa da tua infância que te fazia bem, que você gostava de fazer, que né, é um lado, o lado da criatividade, sabe? Quando você cria algo, e pode ser algo até relacionado ao seu trabalho, mas você está colocando a sua criatividade em ação. Porque a criatividade ela é despertada na infância.
A criança ela é muito criativa. Na hora de brincar, a gente observa as crianças brincando, sabe? Suas brincadeiras, suas ideias, por mais fantasiosas, é a criação da criança. E quando a gente, enquanto adulto, a gente tenta interromper isso, a gente tenta calar isso, a gente está calando esse lado bom, esse lado luz, esse lado leve da criança que está dentro de nós. Então percebam isso, dentro desse sistema, quem é você, é adulto, é criança, e a tua função. E quando eu falo dessa interação entre os subsistemas, é interessante porque você formou, vamos falar aqui para pessoas, né, que formaram suas famílias, constituíram sua família, mas estão ainda tão vinculadas, tão conectadas, tão ligadas à família de origem, que não estão conseguindo perceber a sua família atual. Lembra que eu falei sobre a prioridade? Sobre ser a mais importante, não no nível de ser a melhor do que a outra, mas importante porque é a sua família que você construiu. Dali virão outros sistemas, virão os seus frutos, os seus filhos, né? Dali vem a continuidade daquilo que você recebeu, da vida que você recebeu. E ali percebam como esse adoecimento acontece, porque uma coisa tão que parece tão banal, né? Parece tão simples, mas assim, que tem acontecido muito. É essa questão, aquele corte que precisa fazer, sabe? Do cordão com mamãe, com papai. Eu casei, mas eu vou levar a mamãe, vou levar papai, mas eu só caso se eu morar na casa dos meus pais. Eu casei, mas a minha mãe está sempre lá na minha casa interferindo, intervindo no meu sistema atual, sabe? Trazendo a intervenção, trazendo o sistema dela, né? O sistema no sentido da norma, né? Daquilo que ela estabelece, daquilo que ela acredita que tem que ser feito para dentro da minha casa. E a gente fala assim, gente, e a gente percebe que isso acontece muito. Pessoas que não desvincularam, que estão nessa relação, principalmente com mães, e que não priorizam homens infantilizados, e aí que entra a questão. Porque quem não consegue fazer o corte, quem não consegue fazer a separação, quem não consegue ter limite, porque todo sistema tem um limite. O sistema ele tem um limite. E que não consegue pôr esse limite é a criança. A criança ela não quer sair desse colo, desse vínculo. A criança não quer sair desse meio. Ela quer ali a mamãe e o papai o tempo todo, ela quer esse aconchego, ela quer, sabe, essa participação, essa interação. Então, ela não se vê, porque aí, que eu estava falando, a criança, ela não vai se casar, ela não vai constituir família, né? Então, se internamente. E aí, lógico, Natália, a criança não vai, mas aí você está se vendo aí como adulto, mas a postura infantil. E aí, como você vai perceber isso? Eu só vou se a minha mãe for comigo. Ah, a gente casa e vem morar com a minha mãe. Ah, mas não é preciso. E a gente começa a desculpas, a gente começa a dar justificativas para defender o desejo central, a ideia central de que é não cortar esse cordão, que é de manter esse vínculo, esse relacionamento. Mas, Natália, o que você está querendo dizer com isso? Então, eu me casei, eu saí de casa, eu fui ver a minha vida. Eu, não, não necessariamente é uma questão física, né? Porque você pode estar ali todos os dias, mas está julgando, está criticando, não está concordando, está brigando, e está naquele conflito. Mas às vezes você sai com a leveza, sabe, do tempo que a vida nos dá. Né? Você vai porque a vida está te dizendo, é hora de você ir, chegou o seu tempo, vai ganhar a tua vida, vai ganhar o mundo, sabe? Vai voar.
E ali a gente vê as pessoas rompendo com isso. Gente, a gente não está dizendo que é fácil, a gente está dizendo que é moleza, mas é o fluxo natural. Faz parte do crescimento, não precisa fazer força para isso, né? Não precisa ser trágico, não precisa trazer dor. É natural. Ah, mas eu vou ficar com saudade. Vai, pode ficar, mas você vai com força, você vai porque você tá cheia dessa família de origem, você tá cheia desse pai, dessa mãe, você tá cheia, sabe? Cheia no sentido de você tomou eles, a vida que eles te deram, tomou tudo deles, fala, cara, eu vou cheia, eu não vou sozinha, eles estão aqui dentro de mim. E eu vou para minha vida, eu vou ganhar minha vida, eu vou trabalhar, eu vou, sabe, ser esposa, ser marido, eu vou ser mãe, eu vou ser pai, eu vou ser, sei lá, eu vou trabalhar, vou montar minha empresa, eu vou ser eu vou viver a minha vida. É esse ciclo natural da vida. E isso, embora talvez a cultura nos diga assim, sair da casa de papai e mamãe, deixar disso aqui, venha nos trazer uma questão melindrosa, né? Uma questão, sei lá, um peso, mas é um fluxo natural, é saudável. É saudável. E ali, quantos não conseguem romper porque estão na postura infantilizadas? Porque estão como crianças. Então, mesmo que haja essa interação com os subsistemas, não tem a musiquinha? Ado, ado, cada um no seu quadrado. Então, quando eu sou pai, eu sou pai. Quando eu sou mãe, eu sou mãe. Quando eu sou filho, eu sou filha. Quando eu sou patrão, eu sou patrão. Quando eu sou funcionário, eu sou funcionário. Quando eu sou sogra, eu sou sogra. Quando eu sou a mãe do meu filho, que é casado, eu sou sua mãe. Eu sou a sogra, mas eu tenho um limite. Eu preciso saber do meu limite. E aí, essa disfunção, tudo que está em disfunção vai gerar uma desordem. Se gera uma desordem, perde a harmonia, perde o fluxo natural, perde o equilíbrio da vida. Então, gente, vamos pensar sobre esse sistema. E uma coisa que eu quero deixar para vocês, que o nosso primeiro e principal sistema que nós pertencemos é o sistema da vida. É a vida. Que veio dos nossos pais, sim. Que veio dos nossos ancestrais, sim. Mas é essa vida que nos impulsiona, que nos leva. O que nós temos feito com a vida que nós recebemos? Com o presente da vida, com o dom da vida. De que forma nós estamos vivendo a vida? E aí, isso nos faz refletir sobre quem nós somos, sobre as nossas funções e disfunções, sobre as nossas prioridades, sabe? Sobre o que de fato precisa ter valor na nossa vida, de fato que aquilo que precisa ter importância para nós. Então, como que está o teu sistema hoje? Como que era o teu sistema? E aí, outra coisa que eu gostaria de falar, e às vezes você pode pensar assim, mas eu vi de um sistema familiar tão conflituoso. Eu vi de um sistema familiar que passou tantas coisas, eram só brigas, eram só desavenças, eram só desarmonia, era só disfunção, desequilíbrio. E aí eu não quero ter um sistema, não quero formar um subsistema, não quero casar, não quero ter uma família, eu não quero. Ou então você pensa assim, isso está acontecendo também na minha casa. Eu estou repetindo esse mesmo padrão. Porque lembra como nós falamos nas primeiras aulas sobre as nossas referências, né? Sobre a realidade a qual nós participamos, fomos inseridos ali, sobre o que nós estamos vivenciando, vendo, participando hoje. E mediante a isso, você está simplesmente repetindo. Mas não precisa ser dessa forma. Você não precisa repetir esse padrão. Você não precisa continuar nesse emaranhamento, nesse desequilíbrio. E para sair disso, você precisa tomar consciência do que é a disfunção, do que é o desequilíbrio, o que está em desordem, e você se posicionar na ordem. Gente, olha que interessante. Muitas vezes, quando apenas um elemento de um sistema, um elemento, uma peça-chave, talvez,
Ou eu diria peça-chave, porque de repente é aquela pessoa que procurou ajuda através da constelação sistêmica, que procurou ajuda através de ampliar a consciência, de tomar a consciência do seu sistema, e aquela pessoa se posicionou. Peça-chave não é mais importante. E aí, outra coisa que eu quero destacar é que um elemento, pai, mãe, filho, tia, avó, ele não é mais importante que o sistema. Lembra que eu falei com vocês? Agora nós não vamos lidar com um indivíduo unicamente. Não que você tenha perdido a sua individualidade, não que você tenha deixado de ser único, mas quando olhamos para alguém, nós olhamos para qual sistema ele está inserido, sobre o que rege esse sistema, sobre a função e a disfunção que está acontecendo, o desequilíbrio dentro desse sistema. Então, olhar para alguém, você está com um olhar subjetivo, você já enxerga as desordens, enxerga aquele sistema que está por trás daquele cliente ali. Assim como você traz o teu sistema. Nós não estamos sozinhos, nós estamos cheios da vida que recebemos, cheios das crenças, muitas das vezes, das referências, e ali a gente vai ressignificando algumas coisas, mas o mais importante é que nós estamos aqui e existe uma geração que veio antes da gente, então não estamos sozinhos. Estamos carregando, quando eu falo não estar sozinho, não é deixar de ser um indivíduo, mas estamos carregando essa vida, essa força que veio através deles. Então, pega essa vida, essa força que passou, que chegou até você, não pare em você, não. Seja essa pessoa que vai ali dizer assim, olha, aqui no meu sistema isso aqui vai mudar. Mas sem julgamento, sem arrogância, dizendo, olhando assim, olha, agora eu vejo. Agora eu vejo, era essa peça aqui ó, que estava desencaixada. Você encaixou e aí traz a harmonia. Talvez o seu posicionamento dentro do teu sistema de origem, dentro do teu sistema atual, vai organizar as coisas. É capaz de organizar. Isso sim pode acontecer. Isso sim pode acontecer. Mas entenda, você precisou tomar uma atitude, precisou tomar uma nova postura, precisou ampliar a consciência. E se você chegou até aqui, eu acredito que você está cada vez mais caminhando para isso, através das aulas, através das observações, através dos modos que você está estudando de tudo, você está cada vez mais ampliando a tua consciência e trazendo um novo olhar, uma nova postura e se posicionando para que todo o seu sistema se organize e ali seja um sistema saudável, harmonioso. E sim, será menos uma família com conflito, menos uma família doente. Eu não digo o conflito natural do dia a dia, gente, de meu irmão pegou minha blusa, não é isso, sabe? Estou falando de famílias que estão doentes, em dinâmicas doentias, em repetições, em casos que não se encerram, sabe? Em disfunções. Muitos subsistemas de famílias que se formaram, das famílias, né, atuais, que saíram da sua família de origem, não estão conseguindo serem pais, serem mães, não estão conseguindo trazer a organização, não estão conseguindo ter a autoridade que é necessária enquanto a sua função, pai e mãe, dentro do teu sistema, porque não se desvincularam. Às vezes você está falando assim, mas Natália, eu nem vou mais lá. Mas como que é? Sente aí dentro de você quando você fala assim, eu não vou nem mais lá. Sabe? Parece que assim, Deus me livre, eu não quero nem chegar perto. Não, já me desvinculei já daquele povo, daquele pessoal, que é a tua família. E a tua postura interna, ela diz tudo dentro da onde você está hoje. Então, seja você essa pessoa que vai se posicionar, que vai ter essa visão, que vai ampliar a consciência e que pode organizar esse sistema quando você apenas se encaixa no seu lugar. As coisas elas vão se encaixando de forma natural. Às vezes,
sabe? É uma engrenagem que pode estar um pouco enferrujada, sim, precisar um pouquinho de um ajuste, mas vai se engrenar porque o curso natural das coisas sabe como fazer isso. E isso que é interessante, não precisamos fazer esforço, não precisamos, só precisamos estar no nosso lugar. Qual é o seu lugar hoje? Esteja nele. Nele você ganha força. Um elemento que está fora do seu lugar, ele está perdendo a força. Ele perde a força. Quantos de vocês que vão assistir essa aula já não falaram, pensaram sobre, nossa, eu estou muito cansada, estou muito exausta, eu não aguento mais isso. Será que esse não aguento mais, será que esse peso, esse cansaço, essa exaustão não é simplesmente uma hipótese? Não é simplesmente porque você está fora do seu lugar? E quando você está fora do seu lugar, você vai ficando fraco, sabe? Você perde fôlego, você perde a vida. É possível um peixe viver fora da água? Você tem como tirar? Ele pode se manter vivo ali durante algum tempo, mas o lugar dele é na água. Então, a gente vai tirando as coisas do seu lugar natural e ela vai perdendo simplesmente a força, porque está fora do seu lugar. Então, gente, vamos ampliar mais um pouquinho a consciência. Olha para o seu lugar, esteja no seu lugar, ganha força, ganha vida e deixa que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. De uma forma tão natural que quando você perceber, fala assim, meu Deus, uma coisa tão simples. E é tão simples mesmo. Basta estar no seu lugar. Tá bom, gente? É isso aí. Vamos ficar por aqui. Vai mais essa aula. Mais uma tutoria, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até breve.